A sexta praga, a chamada praga das chagas, ou feridas, tá? Ela está conectada, inclusive, com a esfera da Kabbalah, chamada de justiça e poder, que é Gevurah, onde Deus ele exerce justiça e poder sobre o povo do Egito, tá? E é interessante que na carne dos egípcios, no corpo dos egípcios ele exerce isso. Ele começa agora a afetar os caras de maneira física, não só a questão de bens. Ele começa a acabar com tudo, já agora vindo para o lado muito mais pessoal, onde o cara não tem como, né, se esconder, tá? Sem aviso prévio, e foi sem aviso prévio, isso é interessante essa praga. A sexta praga egípcia, ela é dada e atacando diretamente o próprio povo egípcio, sendo instruído pelo Eterno. Moisés tirou as cinzas da fornalha da aflição e as jogou ao ar. Tá? Através de cinzas, aquilo se transforma em algo que começa a dar feridas, tá? Furúnculos, vários tipos de úlceras no corpo deles. Muito ligado, depois eu já coloquei em lives paralelos assim com as pragas, com a questão das taças do Apocalipse, tá? Você consegue ver vários tipos de paralelos desse tipo de ação de Deus sobre a figura desse povo, né? Só que aí a ação de Deus nas pragas e nas trombetas, né? Nesses flagelos, nas taças, será algo completamente macro, né? E aí diz assim, à medida que Deus dá proteção ao seu povo desse tipo de praga, a severidade do julgamento de Deus, ela torna-se agora pessoal. Agora o negócio começa a ficar mais feio, pois é realmente sentida pela própria carne das pessoas, né? Sendo a limpeza primordial na sociedade egípcia algo vital. E esta praga declara completamente o povo como impuro. Tá? Os mágicos que foram vistos ao longo das pragas anteriores são incapazes de realizar esses rituais cerimoniais aos seus deuses e deusas egípcios para curarem essas feridas, né? Não permitindo que eles sequer ficassem diante do faraó. Eles não são mais nem vistos no relato bíblico. E é ótimo notar o contraste mostrado quando Moisés e Arão são os únicos que permanecem diante de faraó com o único Deus verdadeiro. E é interessante, né? Imagine o faraó observando Moisés e Arão ali tranquilos e esses caras todos cheios de feridas e úlceras, né? E isso foi uma humilhação justamente para a deusa Ísis, porque a deusa Ísis é chamada de deusa da medicina e da paz. Ela que é a deusa da cura para os egípcios. Ou seja, ela foi humilhada, mais uma entidade aqui sendo humilhada em mais uma praga, e o panteão egípcio, um por um, assim, caindo e sendo humilhados. Ou seja, com certeza essa entidade, né, que eles chamam de Ísis, não sei qual era o nome dela celestial, mas os egípcios a chamavam assim, ela, no mundo celestial, estava conectada a essa hierarquia celestial, onde, inclusive, eu não falei das outras, pessoal, mas ela era uma potestade, né? Já a entidade que eu tinha comentado antes, a deusa Hathor, com face de vaca, ela era uma potestade do nível de virtudes, porque você vai pela sequência das sefirós, vai pela sequência da hierarquia dos anjos, e você vai pela sequência das pragas. Deus vai humilhando cada hierarquia maligna equivalente a essa entidade. Por exemplo, da praga das moscas, a entidade que foi humilhada foi um principado, né? Que era chamado por eles de Kepri, né? Já, por exemplo, Geb, aquele deus da terra, ele é entendido como deus, uma espécie de príncipe, ou seja, arcanjo. Olha que interessante, um príncipe, arcanjo, conectado exatamente com um arcanjo, né? Porque arcanjo significa principal dos príncipes. Tá? A deusa, por exemplo, da fertilidade, ela era um anjo feminino, tá? E ela que foi humilhada com face de rã, né? Na praga das rãs. Inclusive, é interessante a própria face dela e com o próprio animal ali sendo o elemento para humilhar essas entidades.